Graça e paz, meu amado irmão, amém? Hoje é um dia tão especial, um dia de celebração. A mesa está posta, iremos ceiar com o Senhor. Você crê que você vai ceiar com o Senhor essa noite? Mas eu quero te convidar a você, não a falar dessa ceia, mas eu quero falar com você acerca de uma outra ceia, que aconteceu antes dessa ceia. Uma ceia que aos olhos do homem tinha tudo para dar errado. Mas quem estava ali presente naquele momento, o Senhor dos Senhores. O convidado foi Jesus. E ali aconteceu algo diferente. E eu quero lhe convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 7, verso 36. A partir do verso 36. E após nós lermos a palavra, eu queria convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta nessa passagem. Que eu gostaria de, historicamente, como um historiador em formação, estar compartilhando por vocês esse momento tão maravilhoso, que Jesus fez algo tão especial na vida de alguém. Não de quem nós esperávamos quando começamos a ler essa palavra, mas alguém totalmente diferente daquele ciclo do que estava acontecendo. Mas o Senhor foi naquela casa, não foi por causa daquele homem fariseu. O Senhor foi por causa de uma mulher especial. O Senhor, Ele vai aonde estiver de ir para abençoar a tua vida, em amor a você, em amor a mim. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, a amará mais? Respondeu-lhe Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a
tua fé te salvou. Vai-te em paz. E essa noite eu gostaria, com todo o amor do meu coração, que o Senhor tem colocado tem 3 semanas que o Senhor tem me feito meditar acerca dessa palavra. E com muito amor eu quero lhe fazer uma pergunta. Não entenda que o pastor Jorge Mauro está lhe criticando, não. Mas estou lhe convidando, assim como eu fiz na minha vida, você também fazer uma autoanálise antes de sentarmos à mesa para ceiar a ceia do Senhor. Quem é você diante do Senhor? Pecador ou fariseu? Hoje é dia de escolher o que tu queres ser para a tua vida. E falando acerca disso, o interessante que cabe ressaltar é que Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, antes de se entregar na cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua, Jesus, ele não frequentava a casa de fariseus. Jesus era preconceituoso? Não. Jesus não era hipócrita. Por muito tempo eu me questionava sobre esse termo fariseu. E Jesus me levou a estudar, a pesquisar mais a fundo acerca de quem eram os fariseus. Fariseu era aquele que ele entendia da palavra, ele ensinava a palavra. Só que ele não ensinava as pessoas de muitas riquezas, ele ensinava as classes mais baixas do povo judeu. E eles eram conhecidos por terem diante da sociedade uma vida santa. Que na verdade, muitas das vezes, como o próprio Senhor Jesus chamou eles de hipócritas, porque não tinham realmente santidade na sua vida e viviam somente de aparência. Desculpa, trazendo para o português de hoje, os fariseus, eles arrotavam santidade, mas no seu íntimo, no seu estômago, o que era fermentado era hipocrisia e uma vida de pecados, muitas das vezes. Mas Jesus faz algo diferente. Jesus é convidado para sentar na mesa desse fariseu. Só que se vocês perceberem ao longo de que nós começamos a ler a palavra, o intuito daquele fariseu não era o intuito de estar ali na presença do Rei dos Reis. O intuito daquele fariseu não era estar na presença daquele que é o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. Não. O intuito daquele fariseu era tentar pegar um erro do Senhor Jesus. E em todo momento, inclusive a atitude daquele fariseu não era a atitude de um servo na presença do Senhor, aquele que cumpriu todas as escrituras, aquele que cumpriu todas as profecias. Não. Se vocês perceberem, a atitude daquele fariseu era uma atitude de altivez. Vulgarmente falando, o nariz em pé. Porque ele nem oferecer para que um dos servos viessem lavar os pés do Senhor Jesus, ele ofereceu. Eu amo muito esse costume, e confesso aos irmãos que sinto muita falta de poder abraçar os meus irmãos e beijar o rosto dos meus irmãos cumprimentando. É algo santo. É algo que quando alguém era recebido pelo dono da casa com beijo, era a mesma coisa que estava falando. Eu tenho comunhão contigo. Você é bem-vindo na minha casa. Toma um lugar de honra junto à mesa comigo. Era assim que era o costume. E aquele fariseu, ele não fez. Também era costume ungir a cabeça daquele que estava visitando. Nem isso fez. Mas Jesus, ele veio. Não foi por causa daquele fariseu, não. Jesus veio por uma mulher, por causa de uma mulher que ia mover as estruturas espirituais daquele local
com o seu amor e com a sua fé, reconhecendo que aquele ali era o Rei dos Reis na presença dela, e ela agarrou com unhas e dentes a oportunidade de mudança da sua vida. Diz a palavra que quando ela chegou, ela não era bem-vinda naquele local. Que a primeira atitude do fariseu não foi nem falar da boca para fora, não. Ele pensou. Só que nosso Deus, aleluia, Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe o que se passa no teu coração. Ele sabe o que passa no teu interior. Ele sabe muitas das vezes até que você fala que está ouvindo essa palavra agora, essa noite, que você fala, eu não posso ir para a igreja porque eu não mereço, eu tenho muito pecado, eu preciso largar essa vida que eu estou vivendo. Ele sabe que você muitas das vezes fala isso no teu quarto, no teu secreto, chorando, que você tem até vontade de se voltar para o Senhor e seguir o Senhor. E é por você, por mim, por nós, que o Senhor Jesus entrou na casa daquele fariseu, mesmo não sendo bem-vindo. Se for necessário, Jesus, Ele entra na cova dos leões, assim como fez com Daniel. Se for necessário, Jesus, Ele caminha no interior de uma fornalha ardente, sem fazer com que você queime um só sequer fio de cabelo da tua cabeça, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Mesmo sem ser bem-vindo, Jesus, Ele foi ali. Mas pastor, você quer dizer que o fariseu não tinha jeito? Tinha também. Mas em primeiro lugar, Jesus foi por aquela mulher. E o interessante, que nós podemos observar que aquela mulher, ela tinha sua vida pública conhecida por todos aqueles que estavam ali naquela mesa. Todos ali sabiam que ela vivia uma vida de pecados. Todos ali sabiam que ela vivia uma vida de maneira promíscua. E o mais interessante de tudo, que a palavra do nosso Deus não diz que ela era gentil, não. Mas era ela daquela região ali. Ela era também pertencente ao povo de Deus. Não existe essa coisa de nascer filhos santos do nosso interior. Eles que vão escolher viver uma vida de santidade ou não. Você que vai sempre escolher a quem a vez de servir. Mas eu falo para você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aquela mulher, mesmo não sendo bem-vinda, assim como Jesus também não era bem-vindo, eu posso lhe afirmar categoricamente isso. Jesus, ele não era bem-vindo naquele lugar. Ele foi por amor àquela mulher, e aquela mulher que não era bem-vinda também foi ali, porque ela sabia que era oportunidade de acabar com aquela fama que ela tinha devido a uma vida fora dos preceitos da palavra, mesmo pertencendo à raiz de Davi, mesmo pertencendo ao povo de Deus. Mesmo assim, ela vivia uma vida de pecado. Mesmo andando com Deus, sendo conduzido pelo deserto, o povo também pecou. E daquela maneira, mesmo assim, ela adentrou aquele lugar. E o mais interessante é que aquela mulher, ela não chorou um simples choro de uma lágrima descendo dos seus olhos, não. A Bíblia fala que ela chorou de tamanha maneira que ela encharcou os pés de Jesus. Aleluia. E ela não só encharcou os pés de Jesus. O costume da época também, a mulher, ela não andava com seus cabelos soltos. E o cabelo era um instrumento que a mulher que vivia numa maneira promíscua tinha de seduzir os homens.
Aquela época a mulher, ela andava de coque, cabelo preso. Porque ela era reconhecida na rua como uma mulher promíscua se andasse com o cabelo solto. Veja só. E aquela mulher, ela tinha certeza da mudança da sua vida, que ela não se preocupou, mesmo os pés do Senhor estando todos sujos de poeira, foi com seus próprios cabelos que antes usado para seduzir os homens, foi usado por amor para secar os pés do Senhor. Você está entendendo? Aquilo que antes era usado como instrumento de maldição por aquela mulher, foi usado com amor para cuidar do Rei dos Reis. Aleluia. Talvez hoje você pense, eu não posso porque eu tenho algo de errado que ainda acontece com a minha vida. Mas Deus hoje, Ele quer pegar e mudar a tua geografia, a tua atmosfera, que aonde que você andar, aonde você viver, aonde você era conhecida antes como uma pessoa de maldição, uma pessoa que não era abençoada, uma pessoa que vivia antes longe da presença do Senhor. Deus vai mudar a tua história. E aonde você passar a partir de hoje, pessoas vão falar: eis que ali vai um servo do Deus Altíssimo, aleluia. Eis que ali vai alguém que teme e ama o Senhor. E aquela mulher, ela não parou por ali. Não. Quando nós começamos a nos aprofundar mais acerca dessa palavra, essa mulher, ela pega aquilo que ela tinha também de mais precioso naquele momento, que não era barato. Aquele vaso de alabastro com unguento era um perfume caro. Que quando eu comecei a ler e buscar acerca desse perfume, e comecei a ler em algumas enciclopédias cristãs acerca disso, com comentários de alguns pastores, PhD, DD e outras coisas, mas acerca da palavra do nosso Deus, aquele perfume, aquelas mulheres usavam de pingo em pingo, para usar aquele cheiro também para ajudar a seduzir os homens. E aquela mulher pega aquilo que ela tinha de mais precioso e mais caro e derrama os pés do Senhor. Irmãos, aquela mulher, ela se desprendeu, mesmo sabendo que ela era indesejada, mas se agarrou de tal maneira que ela sabia que ali era a única oportunidade que ela teria para mudar a sua vida. E ela mudou a sua vida. Ela se desprendeu de tudo. Talvez você possa estar preocupado. Eu não posso me desprender ainda disso. Eu não posso me desprender ainda daquilo. Eu não posso. Mas Jesus está falando para você essa noite, amado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mundo pode dizer que eu não posso, mas quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Enquanto que o mundo diz: você não pode, você não dá, você não consegue, eu quero te dizer que hoje as bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. Faça como essa mulher, amado. Agarre com unhas e dentes a oportunidade que hoje o Senhor está te dando. Talvez quando você sair dessa porta, eu não sei o que pode acontecer com você. Não deixe para amanhã o que Deus quer começar a fazer hoje na sua vida. E eu queria falar para você também acerca desse fariseu. Esse fariseu, ele era um homem que ele conhecia.
Ele conhecia a palavra. Ele ensinava a palavra. Ele não era qualquer um. Ele não soube reconhecer que ali diante dele estava o cumprimento de toda a profecia que tanto ele ensinava. Ele não soube reconhecer. E o mais interessante é que quando ele começou a pensar, ele não falou em voz alta. Ele, quando começou a pensar e a duvidar acerca do Senhor, ele já estava começando também a maquinar uma maneira de tentar ir contra o Senhor Jesus. Que em todo momento, quando nós lemos e estudamos a palavra, nós vemos que os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles tentavam de toda maneira tentar desmerecer o ministério do Senhor Jesus. E Jesus ali, atento àquilo que ele estava pensando, começou a falar acerca dessa parábola de um credor que tinha duas pessoas que o deviam. Um devia 500 e um devia 50 denários. E aquele momento ali ele confronta aquele homem no que começou a pensar, porque o que ele estava pensando não ia só contra o Senhor Jesus, mas também ia contra aquela mulher que estava ali com o Senhor, estava naquele momento trabalhando no seu coração e buscando uma mudança de vida. E você se encontra essa noite nessa posição, como essa mulher. O pastor não está afirmando que você é a pessoa mais pecadora do mundo, não. Mas talvez você possa estar passando por uma situação que às vezes até o teu próprio irmão toma atitude como fariseu e começa a entristecer o teu coração. Mas eu quero fazer alguns questionamentos para você poder começar a pensar na tua vida. Tem muita gente que não entende acerca desse relacionamento que Deus está gerando contigo. Tem muita gente que não entende aquilo que hoje está sendo gerado que você é com Deus. Tem muita gente que não está entendendo a tua intimidade com Deus. Tem muita gente que não está entendendo o teu propósito com Deus. Tem muita gente que não entende hoje o teu caminhar com Deus. Mas você sabe por que não entende? Porque muitas dessas pessoas tiveram a mesma oportunidade de viver a mesma coisa que você está começando a viver hoje. Só que elas não suportaram o preço a se pagar. Muitas dessas pessoas tiveram a mesma oportunidade, ou até oportunidade de viver coisas maiores e melhores que você está começando a viver com o Senhor. Tiveram a chance de viver algo incrível com Deus. Essas pessoas que hoje te julgam, meus irmãos, já tiveram a oportunidade de viver essas grandes coisas com Deus, só que não aguentaram, não suportaram e não quiseram pagar o preço. Então, quando essas pessoas veem você vivendo aquilo que ela um dia podia viver, elas até julgam você como o fariseu fez com aquela mulher. Você está entendendo o mistério aqui nisso aqui? Se eu não aguento, não, ele não tem que aguentar também não. Se eu não entrei na presença de Deus, não, ela também não pode entrar. Se eu não fiquei de pé, ela também não vai ficar de pé. Isso começa a ser um julgamento alheio. Mas eu quero te dizer que você não pode se importar com isso. Porque o Senhor dos Exércitos está sobre a tua vida e sobre a tua casa, aonde você andar.
E Deus vai fazer com que aquele fariseu mude a sua atitude e faça como a daquela pecadora e volte realmente para os caminhos do Senhor. Você está aos pés do dono de tudo que criou todas as coisas, amado. Não existe Satanás que te pare, irmão, com cara de maracujá azedo, que te derrube, pois você nasceu para viver algo diferente com o Senhor. Não pare. Sabe quantas vezes na palavra do nosso Senhor Jesus, na palavra do nosso Deus, vem escrito o termo, não temas? Eu já falei isso uma vez aqui. Você sabe quantas vezes vem escrito não temas na palavra do nosso Deus? Quantas? 365 vezes. Uma vez por dia. Durante todo o ano. Deus está falando para você assim, ó. Diaconisa Drica, não temas. Irmã Faleta, não temas. Irmã Sônia, não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Você não está entendendo. Não temas, eu já estaria, irmãos. Se eu tivesse sentado ouvindo isso, que Deus está falando no meu coração, eu já estava pulando. Porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele cuida de mim. E eu não posso temer mal algum. E mesmo se levantando para tentar me derrubar, não consegue, porque é o Senhor que nos põe de pé. E eu quero dizer, você também, amado, que hoje ainda se encontra naquela atitude que julga, conspira, se levanta, tenta derrubar. Ainda tem tempo para você mudar de time. Se lança aos pés do Senhor. Chorar e abrir mão do que hoje está vivendo. Abandonar aquilo que você julgava ser o melhor. Quebrar o que você tem mais de precioso, que é o teu orgulho, aos pés do Senhor Jesus. Irmão, vamos nos lançar. Vamos nos quebrar. Vamos nos reinventar na presença do Senhor. Não existe lugar melhor para se estar do que aos pés do Senhor. Não existe lugar melhor para se chorar do que os pés do Senhor. Não pensa duas vezes, não. Se lance, mergulhe, se entregue. Eu preciso me lançar cada vez mais. Eu preciso me entregar cada vez mais. Eu preciso buscar cada vez mais. Não se preocupe, irmão. Porque quem cuida de você não dorme. Não se preocupa. Porque quem cuida de você nunca perdeu uma sequer batalha. Eu quero lhe convidar em nome de Jesus a ficar de pé. Nós não vamos nos alongar. Eu gostaria de pedir que o Ministério de Louvor pudesse estar aqui conosco, em nome de Jesus.